Olá, o programa Sim a Vida chegando até você, uma parceria da Casa Provida Mãe Imaculada aqui com a Rede Católica da Igreja. Esse programa que vai ao ar trazendo o valor da vida e que também traz um evangelho da vida, como nos pede o nosso Papa João Paulo II, a divulgação do evangelho da vida e, quando necessário, a crítica da cultura de morte que está aí. Bom, eu falo no programa de hoje com o Alexandre Varela, que faz um trabalho de divulgação desse Evangelho da Vida através do blog O Catequista, ele que é um blogueiro aí conhecido nos meios católicos. Seja bem-vindo, Alexandre. Obrigado pelo convite, obrigado. É um prazer estar aqui para falar sobre esse nosso trabalho de evangelização aí que tem levado a doutrina da Igreja para o nosso povo católico, que precisa muito conhecer, sabe, a nossa riqueza. Pois é, Alexandre, o blog O Catequista tem aí atraído muitos seguidores, né? Eu vejo pessoas ligadas a mim, de vez em quando entro em contato. Amigo meu, outro dia lá passando uma das entrevistas de vocês, que foi com um pessoal que faz um trabalho com pessoas com tendência homossexual. Vocês fizeram, né, uma entrevista? Isso, foi com o apostolado Courage, né? Isso. Que, enfim, encantou a gente pela forma como abraça e, ao mesmo tempo, abraça essas pessoas que têm atração pelo mesmo sexo, né? Uhum. Ao mesmo tempo que é fiel à doutrina da Igreja. Então, assim, é muito bacana e a gente queria dar visibilidade para isso. Só para dizer que foi uma entrevista, assim, muito interessante, gostei muito também. Mas o que te levou aí a estar nesse trabalho de um blog, ser blogueiro como católico, defesa da fé, defesa da, enfim, transmissão dos valores da fé? Vamos lá, essa história é muito curiosa porque ela é totalmente graça de Deus, sabe? Eu sou catequista, ainda sou catequista numa paróquia. Catequista mesmo, pôr a mão na massa e lá com as crianças, com adolescentes e adultos, né? Crisma. Certo. E aí, em dado momento, a galera começava, foi na época do Bento XVI. Na época do Bento XVI tinha muita perseguição da imprensa com tudo que o Bento XVI falava, não sei se você se lembra. Claro, ele foi colocado, taxado como um papa severo, cara fechada, que não aceitava as coisas. Exatamente, tudo isso, e aí sempre tinha mal entendido. E os crismanos traziam isso, né? E falavam, olha, o que foi falado na TV? O que saiu no jornal? Por que ele disse isso? E aí começavam. E eu comecei a falar, gente, não é que eu esteja perdendo tempo, é bom que isso aconteça, né? Mas eu preciso fazer a doutrina, falar da catequese básica, né? Uhum. Senão eles sabendo tudo sobre a atualidade e não sabem nada sobre a igreja, né? Então eu combinei o seguinte, olha, 40 crismanos, padre, 40 só. Olha, vocês fiquem, aqui a gente fala sobre o que tem que falar. E aí eu crio um site na internet, um blog, eu escrevo umas matérias sobre essas perguntas que vocês vão trazendo. Tá combinado assim? Tá, pronto. Foi esse o pacto que a gente fez, eu criei o site. Na mesma hora, 2 crismandos se voluntariaram para trabalhar com a gente, né? Que é o Paulo Ricardo, que é nosso historiador, e o Ricardo, que é nosso designer. Aí minha mulher, né, minha esposa, entrou na história também, porque ela gosta de escrever, também é catequista, e a gente começou a fazer esse negócio com muito prazer. E assim, para nossa surpresa, uma coisa feita para 40 pessoas, acabou em 2, 3 meses, começando a atingir 4.000 acessos diários. Hoje a gente tem mais de 20.000. A gente criou uma fanpage no Facebook pouco tempo depois para poder deixar as pessoas curtindo e tal, né? Mostrar as coisas que a gente estava escrevendo. E hoje a gente tem mais de 360.000 pessoas seguindo a gente, Twitter com mais de 10.000. Enfim, virou um negócio gigante. Que maravilha. E que ano foi que começou, Alexandre? Começou há 5 anos atrás. Começou em 2011. Né? Uhum. Assim, milagrosamente, eu digo, de novo, é graça do Senhor, no dia de Nossa Senhora de Copacabana, que é a paróquia onde eu tenho crisma. E eu não fazia a menor ideia. O primeiro post do blog é no dia dela e foi totalmente sem querer. Então, olha só. Bom, aí com isso você já responde algo, né? Vocês são do Rio de Janeiro, né? O trabalho é no Rio de Janeiro que está atingindo o Brasil inteiro. Exatamente. Na verdade, Copacabana é a cidade da Bolívia, né? Ela é padroeira da Bolívia. Mas sim, Nossa Senhora de Copacabana, ela é essa paróquia que eu tô, é em Copacabana, no Rio de Janeiro. E dali a gente acabou atraindo o Brasil inteiro e foi muito engraçado, porque no Rio a gente é bastante forte, mas é mais forte aqui no Sul, São Paulo para o Sul, né? E no Nordeste, né? Muito engraçado. E assim, o blog, vocês fecham na posição sobre a defesa da fé, né? Aquilo que você falava, as verdades básicas, apologética, né? Um termo que significa defesa da fé.
Defesa da fé hoje é algo necessário, Alexandre? Nossa, é muito necessário. Eu costumo brincar que é a autodefesa da fé, né? Porque a gente é tão bombardeado no dia a dia com coisas contrárias à nossa fé que tudo se torna uma normalidade. É meio louco, sabe? Antigamente, há uns 10 anos atrás, os jovens vinham até a crisma, às vezes até ateus, sabe? Questionando, o que é normal no jovem. Claro. Questionando e você catequizava. Agora, você tem que tirar as ideologias malucas que ensinam nos colégios para depois conseguir catequizar. Ele chega completamente contrário à igreja. Então, a gente precisa se prevenir dessa cultura de morte que está hoje, né? E é impressionante como tem espaço para isso, porque o blog cresce, a gente faz uma catequese, vamos dizer assim, mais engraçada. A gente brinca, né? A Rádio Vaticano meio que apelidou a gente de catequese de boteco, porque é uma catequese informal, né? Porque a formal, ela já é muito bem feita na igreja, certo, né? Quem é que eu quero atingir? Eu quero atingir o cara que está no trabalho ou estudando, não tem tempo de ler, quer se distrair, ler um texto curto, engraçado, mas com conteúdo, né? Então ele vai ter, sei lá, 3 impactos quando ele entra no blog, né? Ele vai olhar, puxa, olha só quem são esses caras, olha só essa cara, porque a gente tem os grafismos com surf, com boteco, com isso. Uhum. Então, esses são católicos, aí ele lê. Aí ele fala, puxa, olha a linguagem que esses caras falam. Mas o terceiro uau, vamos dizer assim, é o que eu quero atingir, que é, puxa, eu nunca tinha pensado desse jeito, não tinha pensado dessa forma. Transmite conteúdo para essa pessoa. Transmite o conteúdo. Esse programa, o programa Sim a Vida, ele toca nessas questões, mas nós temos o foco aqui na defesa da vida, até em relação à cultura de morte que está aí. Vocês têm alguma participação, o catequista tem alguma participação direta em algum trabalho, algum evento, alguma coisa ligada à questão da defesa da vida? Temos, além da própria catequese em favor da vida, que é algo que a gente faz e muito, porque hoje é engraçado como a morte se tornou parte do cotidiano das pessoas, padre. As pessoas hoje olham a morte como um número, quantos bebês morreram? 1.000, 2.000, tanto faz, né? As pessoas ficaram insensíveis à vida. Então tem a própria catequese, mas a gente vai além disso. A gente participa da organização da Marcha pela Vida do Rio de Janeiro, que graças a Deus vem crescendo. Começou pequenininha ali com 1.000, 2.000, já deu 10.000 no último ano. Se Deus quiser, nesse ano, a gente faz normalmente... Ela é feita ali em Copacabana mesmo? Na praia de Copacabana, normalmente lá no primeiro domingo de maio, perto do Dia das Mães. A data não é confirmada ainda para esse ano, porque precisa de autorização, uma série de coisas, mas é quando a gente tem como referência, né? E se Deus quiser, vai crescer ainda mais. E a gente tem feito algumas outras mobilizações, né? O próprio mobilização para o filme, né? Blood Money, ficar em cartaz, que aí precisa de público e no cinema. A gente faz palestra, a gente vai em retiro, né? Para falar de catequese também fala... E acaba entrando na questão da defesa da vida. Fala de defesa da vida. Você está com uma... Isso que eu ia mostrar para o senhor, a gente para colocar os jovens, né, sabe aquela coisa de defesa da vida fica sempre muito pesado, muito forte, a gente propõe uma coisa mais divertida também, né, a gente fez essa camiseta, isso não está sendo vendido nem nada, isso é só para bagunçar, sabe, colocou aqui, né, essa figura que é icônica nos protestos, né, que é um mascarado, que é o Guy Fawkes, né, que é o Anonymous, que o povo chama, mas é um terrorista católico lá da Inglaterra, há muito tempo atrás, né? Opa, isso, pronto, estou mostrando direitinho agora. E isso aqui as pessoas olham e se divertem, sabe? Dão risada, ao mesmo tempo entendem que é uma luta pela vida. É algo que é pro jovem católico engajar, falar, olha, esse é o meu jeito de dizer sim à vida, esse é o meu jeito de lutar, né? É engraçado, mas a causa é séria, né? Então, assim, principalmente porque a gente está na praia marchando. Tá na praia, né? marchando. A gente quer engajar as pessoas, quer trazer o cara de sunga para dentro da marcha, né? Então, é importante ter o bom humor, ter a jovialidade, mas lembrando sempre que o tema é muito sério. Muito bem. O Alexandre vai continuar falando das suas experiências conosco aqui, do seu trabalho em defesa da fé e também se torna em defesa da vida. Nós já voltamos depois de um breve intervalo. Programa Sim a Vida. Programa Sim a Vida retornando. Estamos aqui com o Alexandre Varela, do blog O Catequista.
está nos falando um pouco aí da sua experiência em defesa da verdade, está na defesa da vida também. Tá, Alexandre, você colocou pra gente como começou o blog, mas e você, pessoalmente, assim, você é da área, você é jornalista e a tua experiência na igreja, como é que foi isso? Vamos lá, assim, eu não sou jornalista, eu sou formado em tecnologia, tenho especialização em gestão empresarial e gestão de projetos, e profissionalmente eu sou gerente de projetos, né? Então, assim, eu ainda tenho blog, tem muita gente que acha que a gente vive do blog, não vive. Eu tenho meu trabalho normal e a minha hora livre é dividida entre o blog e a minha família de 4 filhos, né? 4 filhos. E com uma que tem mesinho, sabe? Recém-nascido. E é engraçado porque eu era ateu e fui convertido na Crisma. No Crisma? Na Crisma, sim, eu era, assim, não é ateu, católico de BGE, sabe? Vem o BGE, pergunta, eu sou católico. Mas no dia a dia, nada. E ali na Crisma, um padre acabou me fazendo entender que a fé tinha que ser o centro da minha vida, né? Eu fui lá inicialmente para contestar, porque a minha mãe, né, encheu a minha paciência. Tem que ir, já tinha 20 e poucos anos, né? 21 anos, se eu não me engano, mas mãe é mãe, sempre manda na gente, né? Eu fui obedecendo minha mãe. E chegando lá, eu queria contestar o padre, dizer que ele estava errado. E quanto mais eu contestava, quanto mais o padre me respondia, mais eu via como a igreja era muito mais coerente do que todo o resto que eu vinha vendo. No primeiro bloco você falava do jovem que hoje chega já com um monte de ideologia na cabeça pro Crisma. De certo modo, você estava ali naquela condição. Eu estava ali, só que assim, eu não era ideologizado, eu era descrente. Hoje o jovem chega acreditando em outras coisas, né? Que são essas ideologias malucas que colocam nos colégios hoje. Mas, de qualquer maneira, eu vi a beleza da fé ali. E aí, logo no ano seguinte, eu pedi para fazer parte da Crisma também. Eu falei, gente, assim, isso que eu recebi de graça, eu preciso dar, né, de graça. Eu preciso falar para outros que, igual a mim, não percebem a beleza da fé, né? Só que, assim, é engraçado, porque eu jamais imaginei que isso fosse tomar a dimensão que tomam hoje, né? De você catequizar até fora das paróquias, indo para as mídias sociais e tal. Jamais pensei nisso, eu só queria devolver aquilo que eu recebi. O plano de Deus é assim, né? Ele vai onde nós não imaginamos. E você e sua esposa, Viviane, vocês são um casal relativamente jovens, são jovens e têm já 4 filhos, né? Como é ser pai de uma família assim numerosa e ao mesmo tempo também os trabalhos, conciliar isso com a catequese, com essa dedicação à igreja? Como que é isso para vocês? Olha, providência. É a única palavra que eu posso falar. Lá atrás, eu me casei com a Vivi depois de 6 anos, né? Viviane, o nome da minha esposa. Depois de 6 anos de namoro, casto, né? Então a gente fez esse esforço, vivi a castidade do jeito que tinha que ser. Casei de branco, porque eu vivia a castidade. Mas eu assim, ficava resistente para casar, pensando, puxa, eu quero ter filho assim que eu casar. Como é que vai ser? E eu tinha medo por causa de dinheiro, por isso tudo que todo mundo pensa, sabe? E não é injusto pensar, é muito justo pensar. Claro. Só que um amigo meu me chamou e falou, Alexandre, olha só, por que você está enrolando para casar? Qual é o teu problema? Eu falei, olha, porque eu sou católico, né? Eu quero casar, eu quero formar uma família, quero ter muitos filhos, e eu quero fazer isso logo, eu não vou ficar enrolando, eu vou casar e ter filho. Tanto que minha mulher voltou grávida da lua de mel. Então, assim... E aí ele me chamou e falou, olha, Alexandre, ele tinha 2 filhos já. Filho nenhum cabe no orçamento. Não adianta, faz a conta. Não vai caber 1, não vai caber 2, não vai caber 3, você vai conseguir outro emprego, vai continuar não cabendo. Não cabe. Então, ou você crê na providência divina e entende que Cristo te sustenta nisso, ou nem se case. Não adianta. E aí, quando ele falou isso, me caiu a ficha. Eu precisava ter fé também dentro do casamento. Eu fui, e olha, é a mais absoluta verdade. Veio primeiro, a gente teve alguma dificuldade de adaptação, dali a pouco Deus ajudou. Veio o segundo, veio o terceiro, veio o quarto, e a cada vez que algum tipo de crise acontece, Deus responde. É impressionante, assim. Ele sustenta realmente a família que Ele pede para a gente construir, a igreja doméstica. Então não tenho absolutamente dificuldade nenhuma. E essa coisa do tempo, muita gente me pergunta. Alexandre, você trabalha, tem uma profissão, obviamente você faz hora extra, volta de noite, sabe aquelas coisas. Ainda toco o blog, né? E o blog não é só um blog, tem programa de rádio, tem vídeos na internet, tem um monte de coisa. E, enfim, ainda tem um casamento com os 4 filhos. Como é que isso tudo dá certo?
de novo, é graça de Deus. Eu tenho a graça de não precisar dormir muito. Eu durmo umas 3, 4 horas por noite, eu estou feliz, tranquilo, acordo bem, né? Acordo descansado. Viviane já precisa de um pouquinho mais, mas ao mesmo tempo tem as crianças que às vezes acordam ela. Mas assim, a gente consegue, é impressionante como o tempo rende. Deus está providenciando. É impressionante, às vezes parece mágica. A gente termina de fazer um negócio, olha para o relógio, puxa, ainda é cedo, dá para passear, brincar, sentar com as crianças um pouco. Então, assim, é muito, muito gratificante ver como Deus apoia o nosso trabalho. E nesse caso, vocês aí com os 4 filhos, hoje a gente vê uma tendência, assim, de uma certa facilidade para se falar de aborto, né? Então, vem mais uma criança, ou então essa criança tem um defeitozinho, alguma coisa, parece que é tão fácil já se vir com uma proposta ali de se colocar um aborto no meio. É impressionante como de novo, a gente se acostumou à cultura da morte. E não se acostuma à cultura da vida. Então, por exemplo, uma família de 4 filhos, quando eu falei que Viviane estava grávida pela 4ª vez, muita gente até, né, brigou com a gente. Mas isso é uma irresponsabilidade. Olha, né, impressionante. Agora, uma vez eu fui num médico, um bom médico, uma pessoa maravilhosa. Mas a Viviane estava grávida de gêmeos, né, foi a gravidez do meio, e ele falando das possibilidades do que poderia acontecer. Nada de grave aconteceu, não precisava de nada. Mas ele falou, olha, caso determinada coisa, nem lembro mais, me revoltei tanto que não lembro. Caso determinada coisa aconteça, a gente pode partir para uma redução terapêutica. Redução terapêutica. Redução terapêutica. A palavra parece assim, o termo parece muito bom. Né, bonito, vou reduzir minha barriga terapeuticamente. Aí a gente perguntou, mas o que é isso? Não, é deixar, em vez de 2 bebês, deixar um só. Gente, isso é aborto. Pelo amor de Deus, vou assassinar um filho. Quem é que eu vou escolher? Tá louco? Aí, aquilo... Nossa, assim, a gente, obviamente, graças a Deus, não teve nenhum problema, não precisou. Ele estava só meio que expondo, né, as possibilidades de acontecer numa gravidez gemelar. Mas a gente chegou a chorar de pavor de pensar num negócio desse. E os casais que, como vocês, porém não tendo uma formação de fé, de basilar como a de vocês, escutam algo isso? E escuta isso e fica achando que... E parece, né, esse nome, né, redução terapêutica. Parece que é algo tão normal, tomar tão comum, um comprimidinho. Né? Ficar regulando o número de filhos, como se fosse... Regulando, o que eu digo, não é fazer a coisa irresponsavelmente. Claro. Mas imagina, 4 filhos, a gente tomar bronca porque botou um filho no mundo e a pessoa diz, você não devia ter. É, no fundo, uma falta de entendimento do milagre que é a vida. Né? É uma falta de entendimento que até um ateu, não é possível que a pessoa precise ter fé para olhar para um bebê e ver que aquilo é uma coisa maravilhosa. E ver que não é algo que eu fiz, mas é algo que me foi dado, sabe? É um milagre. E as pessoas hoje reduzem isso à questão numérica. A família pode ter 1 ou 2 filhos. Redução terapêutica, planejamento familiar, um monte de nome corporativo para a coisa que é a mais bela da vida. Né? E a gente deixa de aproveitar isso. Conheço muita gente mulheres que falam, eu vou viver minha carreira até os 40 e poucos anos, depois eu penso em filhos. Talvez não venha essa possibilidade depois, né? O programa Sim a Vida está chegando até você. Você pode ajudar esse e outros programas a se manterem no ar aqui na Rede Católica da Igreja. Você pode entrar em contato conosco, www.padrereginaldomanzotti.org.br. Pode estar ligando, 41 é o prefixo de Curitiba, 3221 6060. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos aqui com o Alexandre do blog O Catequista. Estamos de volta ao programa Sim a Vida. Estamos tratando do tema defesa da fé, juntamente com a defesa da vida. Para isso nós temos aqui o Alexandre Varela, do blog O Catequista. Alexandre, então, defesa da fé e defesa da vida, são temas que realmente se convergem? É importante trabalhar os dois juntos? Como que você vê isso? Convergem muito, porque é a partir da fé que você entende a vida como dom de Deus, né? Então é absolutamente necessário nas catequeses se colocar a questão da vida muito claramente, né? A questão do aborto, a questão do... São duas coisas, a questão do sim à vida e a questão do não ao aborto. São duas
vertentes diferentes. É claro que na hora da gente fazer a discussão politicamente, tem que se tirar a questão da fé, né? E deixar uma discussão um pouco mais política, porque senão, aí já sabe, né? O interlocutor desqualifica o teu discurso, dizendo que você é religioso, que tereré. Mas assim, isso como estratégia de luta, né, política. Sim. Agora, para falar, sim, são temas que se tocam completamente. Senão você corre o risco de reduzir a vida a um número, a uma coisa bonita e não... E vocês, no blog O Catequista, têm percebido as pessoas entrarem em contato com vocês, ou com dúvidas, ou com algum comentário, alguma coisa ligada a essa questão da defesa da vida? Muito. A gente recebe muita pergunta. É até legal, os leitores que estiverem vendo a gente tenta responder tudo, mas demora, porque é muita coisa, são 100, 200 perguntas por dia que entram, mais ou menos, muitas relacionadas à vida. A questão, primeiro, da abertura à vida, que as pessoas têm muito medo de ter filho, sim, e outra da questão do aborto, né? Com aquelas questões de sempre, mas e o estupro? Mas e o planejamento familiar? Mas e a anencefalia ou qualquer outra doença? Agora entrou essa história da microcefalia do Zika vírus. Exato. Né? Como se a pessoa, um bebê nascer com um defeito fosse um sinônimo de poder jogar fora. Assim, mentalidade maluca. Então, quer dizer, de repente, como um produto que veio com defeito de fábrica, então joga fora. Eu quebro uma perna agora, tenho que morrer, é isso? Me dá um tiro? Não faz sentido, né? E muitas vezes a gente encontra com as pessoas pessoalmente para mostrar, né? E aí, assim, a gente mostra esse bebezinho para elas e fala, olha, isso aqui é um bebê com 8 semanas. Tá todo certinho aí. Tudo formado. Né? Tá todo formado, tá tudo que tem que estar, ele já tá. E as pessoas, às vezes, abstraem, né? Abstraem muito, acham, é só uma coisa na minha barriga. Quando olham, falam, puxa, mas é uma pessoa. Se eu faço um aborto, eu tô matando. Aí não é só um pedaço de tecido, não é um bolinho de células somente. Não, né? É um bolinho de células. Exatamente, E você acha que o católico, ele está bem informado dessa verdadeira, vou dizer até aqui uma guerra mesmo, termo forte, né? Uma guerra cultural, uma guerra ideológica entre a questão do evangelho da vida, como nos diz São João Paulo II, e essa cultura de morte que nós estamos aí inseridos. Será que o católico, de modo geral, ele está informado sobre o que está acontecendo? Está muito mal informado, sabe? A gente está vivendo, você falou muito bem, uma época de guerra cultural, em que a cultura que é vendida pra gente... Aqui eu não quero demonizar a televisão, sabe? Essas coisas. Pode ver filme, ler livro, sabe? Faz tudo. Só que a gente precisa filtrar o que é ficção, diversão e o que é realidade. A gente não pode misturar essas coisas. E a gente vive uma guerra cultural em que vendem pra gente a ficção como realidade. Então o personagem da novela que aborta, ou que não quer filho, ou que vive uma vida completamente desregrada, acaba entrando na nossa casa como um modelo de vida. Isso a gente não pode permitir. Por isso que a catequese é importante. O católico assumir, além da sua religião, né? Porque assim, é fácil ser católico na paróquia. Mas o que é ser católico na vida? É assumir os seus valores nos diversos ambientes. No colégio, no trabalho, com os amigos, no futebol, dentro da família, que nem sempre é católica. Então, assim, é uma questão de valores. A gente precisa aprender quais são os valores da Igreja Católica e colocá-los em prática. Por isso que a catequese é importante. Assim, muito rapidamente, tem um exemplo. Uma vez a gente estava fazendo um abaixo-assinado contra a lei lá de biossegurança, que permitiu manipulação de célula-tronco embrionária. A igreja é super favorável à célula-tronco. Célula-tronco adulta. Adulta. Tanto que há 3 anos atrás ganhou o Prêmio Nobel de Medicina por causa de pesquisa com célula-tronco adulta. Né? Mas o problema é a embrionária que mata o embrião, mata o bebezinho, né? Para fazer pesquisa. E a gente fazendo um abaixo-assinado contra a lei, e aí uma mãe e um filho foram lá assinar, o filho assinou e a mãe, não assina não, porque é para pesquisa científica. Aí o filho, mãe, mas é para dar a vida, é para matar, para fazer pesquisa. Aí a mãe, olha, falou, mas é tão bonito dar a vida em prol de uma causa. Aí o filho virou para ela e falou, então dá a sua, mãe. Mas é isso, sabe? A gente não pode abstrair. Exatamente. E além da catequese, quais outros meios que você vê assim que nessa cultura a igreja pode estar trazendo o evangelho da vida em relação a essa cultura de morte? Então, nesse contexto de guerra cultural, é legal que a gente participe também da cultura, né? Com filmes, por exemplo, Blood Money, que eu já citei aqui, que a gente
fez a divulgação, que mostra o que é a realidade do aborto nos Estados indústria do Unidos, aborto, a indústria que é legalizada. Também livros que você deve ler, livros católicos, leia os santos, leia, sabe, o Catecismo da Igreja, Teologia do Corpo de João Paulo II. Então assim, é entrar mesmo na cultura. E principalmente, se aquele católico que tem, eu catequizo, mas aquele católico que tem uma facilidade de escrever, crie personagens, crie livros com temática, não a temática católica, pode ser uma temática qualquer, pode ser uma aventura no Egito Antigo. A questão é que os personagens tenham valores católicos, né? E aí a gente entra nesse contexto de levar para dentro da casa das pessoas os valores corretos, os valores de Cristo, os valores que efetivamente vão fazer aquela família uma família feliz. Isso é que é necessário que a gente comece a fazer cada vez mais. Estamos falando, voltado, claro, para o nosso público, a maioria católico, mas católico e protestantes, evangélicos, protestantes, podem trabalhar juntos, principalmente nessa questão da defesa da vida? Devem. A Marcha pela Vida, por exemplo, no Rio de Janeiro, tem católicos, tem ateus, tem protestantes, tem espíritas, tem de todas as denominações, porque essa é uma causa comum entre a gente, né? O próprio Papa Francisco pediu recentemente orações pelo diálogo interreligioso, porque nesse momento, você olha o contexto da Europa, né, completamente sem religião, a única coisa que pode trazer de volta a cultura da vida é a valorização da religião. E aí a gente tem que dar as mãos e seguir junto. É claro, cada um com a sua doutrina. É claro que eu nunca vou abrir mão de nenhum milímetro da minha fé. Exato. Eu sei que a Igreja Católica é a fiel repositária da salvação. Mas podemos fazer um trabalho juntos. Podemos fazer um trabalho juntos. Muito bem. O papo está maravilhoso, aqui com o Alexandre do blog O Catequista. Nós vamos chegando ao final de mais um programa Sim a Vida. Alexandre, as pessoas querem saber mais, as pessoas querem conhecer mais o trabalho de vocês, qual que é o endereço mesmo do blog? O endereço é ocatequista.com.br, tudo junto. ocatequista.com.br. Aí entrando ali, você vai ter acesso ao nosso YouTube, que é o Catequista TV, que é o nosso Facebook, que é facebook.com/ocatequista, e tudo que a gente tem lá, vai saber horário de programa de rádio, é só entrar lá, ocatequista.com.br. Muito bem, e outras informações em relação também à Casa Pro Vida Mãe Imaculada, sobre esse programa, você pode estar escrevendo para nós no e-mail simavida@evangelizarepreciso.com.br ou no nosso site www.casaprovidami.com.br. Alexandre, vale a pena dar um sim à vida? Muito, muito, muito. Nos dois lados, o não ao aborto e o sim à vida. Muito bem, muito obrigado pela sua presença, pela sua que nos acompanhou nesse programa Sim à Vida. Nos encontramos em um outro programa. Deus te abençoe.